Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o chamamento de Isaías como profeta do Senhor e a sua missão, isso no capítulo de número 6 do livro de Isaías. Abra aí a sua Bíblia para você fazer uma leitura prévia antes de nos ouvir. O capítulo 6 tem apenas 13 versículos, você lê isso rapidinho, vai ser de muita edificação para você. Nós estamos aí vendo esse maravilhoso livro de Isaías, considerado o Novo Testamento do Antigo Testamento, até pela quantidade de capítulos que tem o livro de Isaías, 66 capítulos, a mesma quantidade de livros que tem a Bíblia, 66. Já vimos na primeira parte uma simples identificação de Isaías e da época do seu ministério que aconteceu durante os reinados dos reis de Judá, Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Isaías ministrou em Judá durante a época em que Deus julgou o seu povo por meio do ataque assírio, ali por volta de 740 a 686 a.C. Mas também ele profetizou sobre o julgamento babilônico, que aconteceu depois da sua morte, em 612 a 538 a.C. Nesta segunda parte que nós estamos vendo, Isaías profere palavras proféticas de julgamento contra Israel e Judá, mas também fornecendo a esperança de restauração após o exílio. Estamos nos baseando nos comentários e referências da Bíblia de Estudo de Genebra para fazer nossas reflexões. O livro de Isaías, nós dividimos ele em 4 partes. A primeira é a apresentação, já vimos. A segunda, a mensagem de julgamento e restauração pregada por Isaías, iremos concluir hoje. Depois entraremos na resposta de Isaías a partir de amanhã ao julgamento assírio e, finalmente, o julgamento, Isaías e o julgamento babilônico. Lembramos que o propósito de Isaías era incentivar seus contemporâneos a serem leais ao Senhor e exortar os futuros leitores exilados a se arrependerem de seus pecados e ainda a confiarem que após o exílio o Senhor abençoaria o remanescente fiel e as outras nações de maneira como nunca antes ele tinha abençoado. Iremos encontrar algumas verdades fundamentais em Isaías. Por exemplo, Deus chamou Isaías para advertir o seu povo sobre a decisão divina de mandá-los para o exílio. Deus comissionou Isaías para transmitir sua palavra de garantias que, no futuro após o exílio, o povo voltaria a receber bênçãos sem precedentes. Isaías era um profeta de confiança e respeito em sua comunidade por causa do cumprimento das profecias feitas antes mesmo dele escrever seu livro. As maravilhosas predições de Isaías sobre o fim do exílio da Babilônia e a restauração certamente aconteceriam, mas somente os arrependidos em Israel e entre os gentios desfrutariam dessas bênçãos futuras. Eu sou o pastor Daniel Deusdete da Semeadores. Todos os dias estamos aqui com uma palavra de Deus de edificação e de busca a esse Deus que se deixa achar. E também de adoração ao Deus Supremo que tudo criou e formou. Maravilhoso, lindo. Ele nos criou, ele veio até nós, esteve conosco, morreu por causa dos nossos pecados, mas ressuscitou e está vivo. Ficou com nós depois que ressuscitou. 40 dias se foi aos céus e aguardamos a sua vinda, como foi prometido, que ele voltaria. Esse nosso projeto com a Bíblia começou em 2016 e vai terminar em 2019. Estamos assim, como dissemos, no livro de Isaías, já estamos no capítulo 6 de 66, na parte 2, que é a mensagem de julgamento e restauração pregada por Isaías. Como já falamos, do 1 ao 6, esses capítulos fornecem um resumo das profecias de Isaías. Ele proferiu palavras de julgamento contra Israel e Judá, mas também forneceu a esperança de restauração após o exílio. Também dividimos essa primeira parte em 3 blocos, os quais nós já vimos o julgamento e a restauração, a retidão e a justiça. Estamos vendo agora, e já em fase de conclusão, o julgamento e a restauração naquele dia. Esse aí nós já vimos. E nós estamos concluindo hoje o julgamento que leva à restauração. E dentro dela, a menção de Isaías de julgamento e restauração.
Julgamento que leva à restauração. Começamos isso aí lá no capítulo 5, em continuação. Nesses versículos, esse resumo de abertura da mensagem de condenação e esperança proferida por Isaías concentra-se na questão de como o julgamento de Deus tinha de ser levado a cabo, até que a destruição prevista acontecesse. Esse material divide-se, como já vimos acima, entre a parábola ou o cântico da vinha, que já vimos, uma série de ais contra o povo de Deus, nós vimos isso ontem, e o chamado de Isaías, que estaremos vendo hoje. Essa missão e esse chamado de Isaías de julgamento e restauração. Este último ciclo dos julgamentos e da restauração, a retidão e a justiça naquele dia, e o julgamento que leva à restauração, se encerra com o registro do chamamento do profeta, quer dizer, o seu comissionamento, e a apresentação do modo como as mensagens de julgamento e restauração relacionam-se umas com as outras na missão de Deus para a vida de Isaías. Conforme já vimos, esse rei leproso morreu em 740 a.C., o ano da visão de Isaías, que ele teve do Senhor no alto e sublime trono. O trono do Senhor no seu templo terreno era a representação do seu trono no seu templo celestial. Então ele teve do Senhor no alto e sublime trono, onde as abas das suas vestes enchiam o templo. Isaías ficou totalmente deslumbrado diante da majestade real de Deus na sua sala do trono, o templo. O templo celestial de Deus e a sala do trono se cruzavam no templo terreno. Isaías é apresentado como se estivesse no templo celestial, ao qual os profetas eram frequentemente levados. Os serafins, termo hebraico que significa abrasadores, veja aí Números 21:6, estavam por cima dele, e a sua descrição falava de uma criatura alada de 6 asas, bastante comuns na iconografia do Oriente Médio. Cada par de asas dos serafins tinha uma finalidade específica. 2 pares serviam para cobrir, esconder algo, o seu rosto, os seus pés, e um par servia para voar. Eles também clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo. Os serafins participavam repetidamente desse ritual celeste, revelando que eles estavam deslumbrados pela santidade e pela glória de Deus. A grandeza de Deus na sua sala do trono não deixa dúvida de que ele é o rei de todo o mundo. A chegada de Deus teofânica é acompanhada pelo rearranjo radical do cosmos, nesse caso expressando o julgamento contra Israel, demonstrado no tremor da terra e na presença da fumaça e muitas vezes também do fogo. Essa visão impactou Isaías de tal forma que ele, verso 5, temia que os seus próprios pecados e os do povo fizessem com que o santo rei mandasse julgamento contra eles. A frase que ele disse, verso 6, reflete o que somos quando estamos diante do santo Deus de Israel. Ai de mim, juízo. Estou perdido. É como que nos sentimos quando estamos diante da santidade do justo juiz, que exerce o juízo e faz justiça na terra. Habito no meio de um povo de impuros lábios. É verdade, nascemos em iniquidade e nela nos concebeu a nossa mãe, o pecado original. Jamais de nós mesmos conseguiríamos nos purificar. E os meus olhos viram o Rei e o Senhor dos Exércitos. Verdade, todos nós um dia teremos um encontro com o Senhor para o julgamento. Se não fosse Cristo, justiça nossa e eterna, como poderia uma criatura pecadora contemplar o Rei e Senhor dos Exércitos sem enfrentar a morte? Depois disso, em que ele disse essa frase, ai de mim, estou perdido, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Depois disso, a sua sensação era de que ele tivesse chegado ao fim por causa do que estava se sucedendo e como se sentia imundo. Foi preciso um dos serafins, que cobriam com as suas asas os seus pés e cabeça, voar até ele com uma brasa viva, tirada do altar específica para isso.
O altar não foi identificado, mas relembrando-se os escritos, brasas eram sempre levadas ao Santo dos Santos a cada ano, no dia da expiação. A brasa do altar tocou os seus lábios e a sua iniquidade foi passada dele. Bem assim, os seus pecados foram perdoados. O profeta tinha admitido a sua própria pecaminosidade e inadequação como profeta, mas declarou após ter sido tocado que estava qualificado a falar, porque Deus tinha purificado a sua boca. Após isso é que Isaías pôde ouvir a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? Ou quem há de ir por nós? Vemos nesse nós, versículo 8, uma referência ao Senhor e ao conselho da corte celestial. Tal como os outros profetas, Isaías servia na corte de Deus e proclamava o que vira e ouvira ali, tanto para os reis quanto para as pessoas comuns. Nas religiões pagãs, de modo geral, apenas os deuses serviam como mensageiros da corte celestial, enquanto no Antigo Testamento essa função era exercida pelos profetas. Sua resposta foi imediata ao seu chamado. Eis-me aqui, envia-me a mim. Verso 8. A missão de Isaías envolvia dois aspectos, tal como a missão de Jesus. A palavra profética deveria ser entregue de tal maneira que muitos não compreendessem, mas também revelaria a verdade ao humilde, a quem Deus tivesse escolhido. Eu vejo isso como função dupla da espada de dois gumes da pregação. Toda pregação tem dois efeitos imediatos. O primeiro é a conversão do fiel, pois ela desperta nele a fé salvadora. A outra, o juízo para o infiel, pois a pregação, ao invés de despertar nele a fé salvadora, o que seria de esperar, não encontra nele um coração receptivo, e ele tem um coração endurecido. O profeta entendeu prontamente a sua dura missão, como foi dura a de Cristo e como é dura a nossa depois de Cristo. Mas ficou em dúvida quanto ao tempo em que Deus permaneceria irado contra o seu povo. Por isso lhe perguntou: até quando, Senhor? Verso 11. O profeta queria falar diretamente, de modo que o povo pudesse arrepender-se, mas o seu desejo ia na direção contrária do plano de Deus de purificar a nação por meio do julgamento do exílio. Ele se perguntava quando a determinação de Deus de julgar o seu povo chegaria ao fim. A resposta de Deus à pergunta de Isaías está nos versos de 11 a 13. A sua determinação iria mesmo até quase o fim. O juízo de Deus seria severo e ele iria abranger toda a nação até que não sobrasse quase nada dela, apenas a santa semente. Verso 13. O seu toco. As cidades ficariam desoladas, sem habitantes, as casas sem moradores e a terra de toda assolada, porque o Senhor estará afastando dela os homens de modo que o desamparo será grande. Essa desolação seria como a nação fosse um pé de terebinto ou de carvalho, que quando são derrubados, permanece apenas o toco. Assim seria com a nação dos filhos de Israel. Apenas o seu toco, a sua santa semente, ou seja, o Messias, haveria de permanecer. Na sessão anterior, a concentração esteve em torno da restauração. Capítulo 4, versos 2 e 6. Agora, havia uma remanescente, purificado ligado ao Messias, que receberia as bênçãos da restauração por meio dele, após o exílio. O toco tanto pode ser um renovo que sai das raízes, capítulo 11, verso 1, quanto um ramo que brota do tronco de uma árvore cujas folhas caíram. Capítulo 1, verso 30. Assim diz Isaías no capítulo 6, verso 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu também vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. E o verso de número 13 diz: porém ainda a 10ª parte ficará nela, e tornará a ser pastada. E como orvalho e como a azinheira, que depois de se desfolharem ainda ficam firmes, assim a santa semente será a firmeza dela. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A santidade de Deus envolve uma perfeição moral
e uma grandeza transcendente. Na verdade, somente Deus é santo. Nós fomos feitos à imagem e à sua semelhança, portanto, podemos ser santos, mas jamais perfeitos em santidade. Por isso que Deus nos pede para sermos santos. Levítico 11:45. Como também nos pede para sermos perfeitos e andarmos na sua luz, nos seus caminhos. Obviamente que guardadas as devidas proporções humana e divina, certamente. A partir de amanhã entraremos na parte 3, uma parte extensa que vai do capítulo 7 até o capítulo 39, que é a resposta de Isaías ao julgamento assírio. No capítulo 7, veremos os 2 filhos de Isaías e o julgamento assírio. Então, até amanhã, se Deus quiser. Um bom dia a todos. Não esqueçam de curtir e de se inscrever em nosso canal. Também conhecer nosso blog site jamaisdesista.com.br, onde você vai encontrar literatura escrita em material a preços promocionais muito bom. Também entre em nossa loja virtual semeadores.com.br e na nossa loja física no centro de Itaguatinga, em Brasília, Distrito Federal. Atendemos todo o Brasil. Também você pode ouvir nossa rádio e fazer seu pedido de oração, uma palavra de Deus, a partir das 8h30, aqui no endereço http://radio.osemeadores.com. Fiquem com Deus. Maranata. Ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida.